Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o setor da batata. Vamos verificar aí como está o atual cenário de oferta, de demanda, os preços para o produtor, fazer um panorama geral do setor da bataticultura aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Natalino Shimoyama, ele que é diretor executivo da ABBA, a Associação Brasileira da Batata, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Natalino, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Natalino, como é que essa situação toda aí de pandemia, de isolamento social, quarentena, como que isso mexeu com o setor da batata aqui no Brasil, alterou de alguma forma aí a questão de demanda para a batata aqui no país? Veja bem, Guilherme, nós tivemos uma surpresa positiva. Esperávamos, digamos, uma situação difícil e, na verdade, ocorreu o contrário. Tivemos bons preços, né? E o consumo melhorou. Por que os preços foram bons, né? Na verdade, preço bom significa oferta baixa. A oferta baixa foi consequência do clima adverso no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde essa seca, né, prolongada e forte, calor também, né, reduziu bastante a produtividade. E também o excesso de chuva em duas outras importantes regiões produtoras, nesse período de pandemia, que foi Minas Gerais e Bahia. Nesses dois estados nós tivemos excesso de chuva, né? A Bahia, por exemplo, desde 2012 não tinha chuva em abundância, e esse ano choveu e inclusive causou uma perda de produtividade. Em Minas Gerais, se vocês lembrarem, antes da pandemia, né, vivia-se uma situação de caos em função de chuvas torrenciais, de chuvas fortes que estavam ocorrendo, causando inclusive deslizamento, morte, né? Bom, em relação então a preço, é o que justifica, é isso aí. Atualmente os preços caíram, né? Significa que a oferta aumentou. Isso é consequência, né, do clima favorável das regiões produtoras atuais, que é o estado de São Paulo em duas regiões, sudoeste de São Paulo e a região de Vargem Grande do Sul, também a região de Cristalina, né, onde o clima realmente foi bastante favorável, a produtividade está alta. Mas mesmo assim nós temos, vamos dizer assim, um preço, digamos, ele não é bom, mas nós estávamos esperando uma situação pior, né? Só que isso aí não aconteceu e muito provavelmente está relacionado a uma redução significativa da área de produção. Tá? Então isso é a justificativa com relação a preço. Com relação à questão do consumo, né, nós podemos dividir em duas frentes. Uma que é o consumo de batata fresca e outra que é o consumo de batata processada, principalmente na forma de pré-frita congelada. O segmento de batata fresca, a partir do momento que o isolamento social, né, ele criou, digamos, um ambiente em que as pessoas não podiam circular livremente e passaram a fazer refeições na casa, então as pessoas acabaram optando por comprar, né, produtos menos perecíveis. Então, por exemplo, folhosas, né, você não vai comprar, por exemplo, 4 maços de alface ou 4 pés de alface, porque você vai acabar perdendo 2 ou 3. Por outro lado, batata acabou sendo favorecido, né, por ela ser menos perecível, por ela ser versátil, por ela ser universal, ou seja, todo mundo, né, acaba consumindo. Tá? Então, ajudou. E com relação à pré-frita congelada, né, nós tivemos aí, com o isolamento social, o fechamento, né, dos bares, restaurantes, dos fast food. Então, a tendência, a princípio, foi diminuir bastante. Só que o que acontece? As importações diminuíram, né, porque se você não tem consumidor no bar, no restaurante, no fast food, né, esses lugares não vão comprar essa batata processada. Então, o abastecimento nacional acabou favorecendo a indústria nacional, no caso a Bem Brasil, né, que conseguiu abastecer e não sentiu tanto essa retração
né, em função do fechamento de bares e restaurantes. E aí, Natalino, você comentou, né, a redução de área, também esses problemas de produção em algumas localidades produtoras. O que a gente pode esperar daqui para frente? Os produtores podem ser incentivados a cultivar mais, voltar a crescer essa área? Qual que é a cabeça do produtor de batata nesse momento de decisão de investir ou não mais na cultura? Guilherme, eu diria para você que é muito difícil a gente ter uma resposta, digamos, bem certeira, bem pontual. O que me preocupa, e é o que a gente tem, digamos, procurado entender melhor, é que o mundo inteiro, né, está entrando ou vai entrar, né, em uma recessão, digamos, significativa, forte. A palavra recessão significa, entre muitas coisas, desemprego. Desemprego significa não ter salário. Não ter salário significa que você não tem poder de compra. Você pode até vender, mas você não vai conseguir receber. Então, o que eu vejo é que nesse momento, né, não só para a batata, mas de uma forma geral, né, em se tratando de recessão, tem que existir bastante cuidado, tá? Que é um fator, vamos dizer assim, praticamente certo. Por outro lado, você tem a questão climática, né, que é o que vem interferindo bastante na produção de batata, né, e de muitas outras coisas. Quer dizer, batata ela gosta de frio, gosta de bastante luminosidade e gosta de água na dosagem certa. Se você tiver calor, como vem ocorrendo ultimamente, ela só vegeta e não produz nada, né? Então, isso aí pode interferir. Mas, em relação às condições climáticas, a gente não consegue, né, adivinhar. Mas, assim, resumidamente, eu diria que é um momento de cautela, né? E ele não é um momento otimista, não é um momento, assim, de previsões boas aí, de que vamos produzir e ganhar bastante dinheiro. E aí, Natalino, olhando até os preços divulgados pelo CPEA nessa semana, né, a gente tem aí a saca de 50 quilos ao redor dos R$70 em São Paulo, um pouquinho menos em Belo Horizonte. Esse atual patamar de preços que a gente já comentou é positivo para o produtor? Ele consegue cobrir os custos, ter uma rentabilidade? Guilherme, veja bem, olha, se você produzir 1.000 sacas, né, e vender a R$70, né, e receber, ok, né, ele vai empatar e ganhar um pouquinho. Agora, se ele colher 600, 700 sacos, né, por hectare, sacas de 50 quilos, né, e não conseguir esse preço, digamos, de 70, né, ele vai empatar ou vai perder. Então, a produtividade depende. Esse valor hoje em torno de R$70, eu diria que se ganhar, ganha pouco. Tá? E infelizmente o custo de produção de batata ele é bastante elevado. E aí, Natalino, o que o setor tem previsto ou analisado aí para manutenção dessa demanda daqui para frente? Esse relaxamento aí no isolamento social, a volta das atividades, pode modificar esse setor de demanda pela batata novamente? Guilherme, vou tentar colocar aqui algumas considerações que eu vejo como importante, né, para a gente poder responder melhor a sua pergunta. Veja bem, ó, nas últimas 2, 3 décadas, né, nós percebemos que, coincidindo com a abertura, com o processo de globalização, né, ou seja, principalmente a expansão comercial, né, a nível mundial, a cadeia da batata ela vem crescendo, né, ano a ano, sem diminuir a nível de mundo, né? Esse crescimento ele se deve principalmente, né, em função do crescimento da população, né, você tem terras agricultáveis, né, cada vez menos disponíveis, disputa por água, né, a parte humana, animal, industrial e agricultura, né, e você tem também, por exemplo, políticas, vamos dizer assim, de governo,
né? Então, por exemplo, aonde a batata está crescendo? Praticamente só na Ásia e em parte da África. Vamos pensar em termos de continente, né? Aonde ela está estável, né? Na Europa e América do Norte. E aonde ela está decadente? Praticamente América Central e América do Sul. Isso aí, para mim, é nítido, né? Se você vê as ações, as atitudes do governo, principalmente chinês e indiano, você vai perceber o porquê que aquelas cadeias crescem, né, de uma forma assim consistente e rápida, né? Por que que as cadeias americanas e europeias não crescem, né? E por que que a nossa? Basicamente, são ações do governo, onde o governo apoia, né? Por exemplo, na China, a batata é sinônimo de combate à fome, combate ao desemprego, sustentabilidade da agricultura e do comércio familiar, né, combate ao êxodo rural. Na Índia, né, além disso aí, né, que também é visto, por exemplo, lá na Índia a legislação trabalhista é extremamente flexível, ou seja, a demanda por emprego, né, muitas vezes crianças de 14 anos acabam trabalhando em atividades que não têm risco e acaba contribuindo, né? Então o governo incentiva isso, ou seja, ele adequa a realidade à legislação. É o contrário do Brasil, você não pode mais, né? Hoje você pega, por exemplo, o Brasil, um dos grandes incentivadores aí da decadência, digamos, da produção de batata, está ligado à legislação trabalhista, quer dizer, acabaram com a possibilidade do produtor, né, de gerar empregos e obrigou ele a comprar máquinas caríssimas, mas, enfim, acostumaram com a máquina e isso se torna irreversível. Então, resumidamente, né, a mão do governo ela é importante, não no sentido assim extremamente protecionista, né? Mas de uma forma em que ele priorize o lado social, né? E não só o lado globalização, o lado econômico. Europa, né? Apesar do subsídio, apesar do incentivo às exportações, apesar de algumas, né, oportunidades aí que eles têm praticado dumping, né? A Europa, a Europa e Estados Unidos, eles não têm mesmo o mesmo arranque que tem China e Índia, né? Infelizmente, Brasil, incluindo a América Latina, de uma forma geral, nós temos governos recentes aí que usam, né, a cadeia da batata, a batata como moeda de troca. Por exemplo, o Brasil hoje ele importa, né, quantidades enormes de batata, de alho, de cebola e poderia estar produzindo e até exportando. Nós muitas vezes somos tratados como moeda de troca, né, favorecendo meia dúzia de empresas e meia dúzia aí de funcionários bem remunerados, né, e desempregando, eu diria para você que dezenas ou até centenas de milhares de trabalhadores, né, entre aspas, não tão qualificados, mas que tem na colheita ou no beneficiamento a sua oportunidade de renda ou de complementação quando a aposentadoria não é suficiente, tá? Agora, o que seria então a perspectiva, né, daqui para frente? Guilherme, eu diria para você o seguinte, né? A pandemia ela está nos levando a refletir sobre a questão principalmente do equilíbrio econômico e social, né? Se a gente não dá uma equilibrada nisso, eu não vejo, né, com bons olhos a perspectiva onde o governo não ajuda, vamos dizer assim, o lado social, né? Ou pior ainda, onde ele prejudica. Agora, é fato no Brasil que o consumo de batata fresca e comparado ao consumo de batata industrializada, principalmente na forma de pré-frita, o industrializado ele cresce, né? O tempo todo já vem crescendo há mais de uma década, talvez uma década e meia. E o consumo de batata fresca in natura ele reduz ano a ano, tá? Aí a questão que fica, às vezes o produtor fala, a indústria de pré-frita está tomando o mercado de batata fresca. Eu pergunto, será que não é a batata fresca que está perdendo o mercado para a batata industrializada? Por quê? A batata industrializada, ele oferece para você praticidade e utiliza, resumidamente, variedade
que traz satisfação para o consumidor. A batata fresca, né? Ela não é prática, ou seja, você tem que processar, descascar, né? E o critério de variedade prioriza a beleza, né, exterior, a beleza da batata, ao invés da satisfação da aptidão culinária. O consumidor não é, né, leigo, então ele acaba sabendo o que é bom e o que é ruim. O caminho para o Brasil é a indústria, né? Eu acredito que vários tipos de indústria, mas também existem vários nichos de mercado, né? O orgânico, eu não diria para você que é a principal. O orgânico sempre existiu e sempre vai existir, mas é de forma limitada. Hoje, talvez você buscar nichos de mercado com batatas com características nutracêuticas. Então, por exemplo, batata rica em ferro, que vai ajudar a combater a anemia. Batata, digamos assim, extremamente multiuso, né? Extremamente não, multiuso, que serve para fazer tudo, como era binge antigamente, né? Que vai proporcionar sempre um bom prato para o consumidor, tá? Se a gente fizer, né, essas coisas, pode ser que reverte. Do contrário, eu acredito que a tendência é essa: indústria crescendo e consumo fresco diminuindo. Mas nós estamos aí na iminência de conseguir algumas variedades novas, né, principalmente através da Embrapa, em que a gente realmente tem buscado a satisfação do consumidor. E aí, então pode ser que cresça. E, Natalino, um último questionamento antes da gente encerrar. Esse momento de, por exemplo, os preços do arroz bastante elevados, existe alguma possibilidade de repente, o consumo da batata crescer como substituto do arroz, ou a cultura brasileira não deve permitir esse avanço? Guilherme, veja bem, o que está acontecendo com o arroz? Na minha opinião, é questão climática, né? A zona produtora de arroz seca, a produtividade foi lá embaixo, né? Se você pegar outros produtos, né, que dependem da soja, do milho, né? Então, o frango, a carne de porco, né, o óleo de soja, tudo isso aí explodiu o preço. Mas está ligado a aumento das exportações, né, de milho e soja. Então, subiu. Agora, as pessoas vão passar a consumir mais batata, menos batata? Eu diria para você o seguinte: se ela tiver dinheiro, tiver renda, ela vai poder optar. Ou ela consegue comprar arroz, ou então ela vai buscar alternativas. A batata pode substituir? Em parte, sim. No Brasil, culturalmente, a batata não para ocupar o lugar do arroz. O arroz digamos, a batata ainda é tratada como mistura, não como, né, a base, como é o arroz-feijão. Agora, se não tiver recurso, nem batata barata eles vão comprar, né? E o que eu estou tentando dizer para você? O que me preocupa é que a partir do momento que acabar esse auxílio emergencial, né, eu acho que eu não estou conseguindo enxergar, né, como as pessoas vão se manter em termos assim, de consumo. Não tem dinheiro, vai comprar o quê? Natalino, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o setor da batata aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, Guilherme, eu agradeço a oportunidade, para nós sempre é importante, né? Tá falando em nome da BBA, e o que eu deixo, assim, de mensagem para os produtores é o seguinte: cautela, bastante cautela agora, mínimo de custo e o máximo, digamos, de produtividade para não deixar a peteca cair, tá bom? E todo mundo aí, você também, se cuidem, a coisa ainda está perigosa. Natalino, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. O Natalino Shimoyama, ele que é diretor executivo da ABBA, a Associação Brasileira da Batata, conversou com a gente para traçar um panorama do setor aqui no Brasil. Segundo o Natalino, esse momento de pandemia, de isolamento social, num primeiro momento, ajudou o crescimento do consumo, principalmente da batata fresca, e isso, aliado a uma queda na produção pela seca na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e pelo excesso de chuvas em Minas Gerais e Bahia, isso gerou aí a queda na oferta, aumento do consumo, e com isso os preços da batata subiram bastante, inclusive para o produtor. Depois, a próxima safra que chegou
veio boa, com boas condições climáticas ali, principalmente na região do estado de São Paulo. Aí esses preços reduziram um pouquinho, mas de qualquer forma a rentabilidade para o produtor ainda está bastante limitado. O Natalino comentando os preços atuais ao redor dos R$ 70, que garantiriam alguma rentabilidade em caso de boas produtividades, mas como essas produtividades nesse último ano não foram tão boas assim, então a rentabilidade fica comprometida, de repente o produtor consegue empatar os seus custos de produção que estão bastante elevados ou até mesmo nem chegar a esse patamar. Diante de todo esse cenário, a visão do Natalino, diretor executivo da BBA, é de cautela, recomenda cautela para os produtores brasileiros. Ele expressou uma preocupação bastante grande com o futuro do consumo da batata, principalmente nesse momento de crise econômica mundial que ele vê pela frente. Ele comentando que a retirada, o término ali do auxílio emergencial pago pelo governo brasileiro para os brasileiros, nesse momento, pode derrubar ainda mais o consumo, já que essa queda de renda prejudicaria o poder de compra do brasileiro na hora de fazer as suas escolhas pela alimentação. Então, o Natalino recomendando cautela para o produtor nesse momento, reduzir os seus custos, ter tudo muito na ponta do lápis para não fazer grandes investimentos, não apostar muito no crescimento nesse momento, porque ele prevê momentos difíceis pela frente para o consumo da batata e também de outros alimentos aqui no país. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.